Olá, meus irmãos, bom dia. Estamos aqui na Casa da Fraternidade na sua casa, com o Evangelho de Jesus para abrilhantar nossos conhecimentos. Para isso, vamos dar início com a mensagem do livro Sinal Verde, Sugestões no Caminho. Lembrar-se por quê? Aprender sempre sim. Cada criatura conhecerá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca da justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus, que nos transforma ou retira isso ou aquilo segundo as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender hoje é melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, de vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios, como quem se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe o mal a temer, aquele que ainda existe em nós. Não parar na edificação do bem, nem colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar, siga adiante, trabalhando, que muita vez é necessário sofrer a fim de que Deus nos atenda à renovação. A sugestão é clara. O livro, através de André Luiz e Chico Xavier, nos traz a advertência que não se pode perder tempo neste caminho tão maravilhoso, o qual Jesus nos trouxe através da mediunidade de Chico Xavier. Aqui diz: cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Portanto, é muito importante, todas as vezes que vamos realizar uma tarefa, vamos criar uma situação nova, antes devemos passar pelo crivo da razão, pelo raciocínio. Então, pensando bem, ninguém mais tarde vai sofrer a consequência daquele seu ato. Bom, agora então vamos fechar os olhos do corpo físico para agradecer o momento de paz que a Casa da Fraternidade nos proporciona. Amado Mestre Jesus, aqui estamos em Teu nome, em nome da espiritualidade encarregada deste Evangelho, na Casa da Fraternidade, na sua casa, para que o mesmo possa nos preencher o vazio que ainda existe em nós. Abençoe e ampara todos nesse momento de crise e de dificuldade. Então que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos proporcione a realização da nossa tarefa em paz. Que assim seja. O Evangelho de hoje fala da paciência. O nome a paciência é de grande significado para a nossa vida. Se nós não tivermos paciência, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então o Evangelho diz, no capítulo 9, o item 10, a dor é uma benção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Muitas pessoas de qualquer religião, denominação religiosa, estão muito preocupados em receber esse céu, em chegar logo nesse céu. Mas é preciso que a gente raciocine o nosso próprio comportamento, se esse vai nos levar ao verdadeiro céu tão esperado.
Então, se nós não usarmos de paciência, porque a paciência, já dizia os nossos irmãos, que é a ciência da paz, se você não tiver paciência, você não vai a lugar nenhum. Para que serve uma topada? Você dá a topada na pedra, um tijolo no obstáculo, e você logo a seguir, se você for uma pessoa passiva, você vai ter uma tranquilidade e vai saber que aquela topada te levou para frente, te levou a raciocinar e agradecer muitas vezes aquele obstáculo que te deu a oportunidade de você pensar e seguir em frente. Então, a paciência realmente é a ciência da paz. Aquela pessoa que é de certa forma uma pessoa agitada, uma pessoa que tem aquela doença que diz de ansiedade, o ansioso jamais será paciente. A pessoa ansiosa jamais será pacífica, porque ela não vai ter a condição de raciocinar. Então vamos seguir mais o Evangelho. O Evangelho diz: sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Olha, eu falava ainda agora do obstáculo. Então, muitas vezes nós, em momentos de oração, que muitas vezes usamos de um pouco de egoísmo, quando a gente pede só para nós, sem lembrar do outro. Então devemos agradecer sempre aquele irmão, aquele filho difícil, aquele esposo difícil, aquela companheira difícil. Então devemos sempre agradecer aquela dificuldade a qual nos leva para um raciocínio melhor. Quando a gente ora, a gente pede: oh meu Deus, me dê paciência. E o que acontece logo a seguir? O obstáculo, a dificuldade. Porque se você não tiver dificuldade, como é que você vai testar a tua paciência? Então, testando a paciência, você vai aprender a suportar e a vencer todos os obstáculos. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por todo lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte para o chão. Quando se olha do alto, o fardo parece tão difícil de carregar que a primeira coisa que você faz: oh meu Deus, me ajude a passar por essa dificuldade, por tudo isso. Mas não faz nada por onde. Na hora do teste, se aborrece, perde a paciência, não tem o controle, foge o raciocínio. Então, a paciência é tudo isso. Se você não tiver um controle, e esse controle vai começar como? Pela tua reforma íntima, pelo teu jeito de modificar-se. Então você vai notando, você não pode mudar uma atitude, um hábito, aquele que te prejudicava de ruim para melhor, de uma hora para outra. Experimente aqueles que não podem tomar café. O que vai acontecer? Se você tirar o café, vai ficar doente mais ainda, vai ficar nervoso mais ainda. Então, se você tem uma xícara de café por dia e você passa a diminuir a dosagem até uma colherzinha,
Você vai ver que você vai deixando, e quando terminar naquela colherzinha de café, aquela miudinha, você já não tem mais tanta necessidade daquele café. E assim são todos os nossos comportamentos. Numa pessoa, num encontro de pessoas, os quais a gente diz assim, eu não gosto daquele cara e tudo mais. O que acontece? Primeiro contato você não gosta dele. O segundo contato você tal, já lá por meio por fim vai ser um dos melhores amigos teus. Porque houve o exercício da situação que te levou para uma situação bem mais favorável. Então nós não podemos tomar atitude nenhuma de querer transformar uma situação para outra de repente. Então o Evangelho ainda diz: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo, e ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Então, meus amigos, meus irmãos, é muito importante você ter coragem. Para ser espírita, temos que ter coragem. Coragem para vencer as adversidades que com certeza vamos encontrar pelo caminho e vai nos testar a nossa paciência. Que muitas pessoas nos encontram e perguntam: qual a tua religião? Para uns eu digo, sou cristão. Para outros eu digo, sou espírita. Espírita, mesa branca, aí vem as indagações. Então é preciso ter coragem, é preciso ter fé para vencer todas as dificuldades do caminho. Lembrando aqui um trecho do livro Fonte Viva, que eu achei muito importante porque fala da fé, e é preciso ter fé para ter paciência, e é preciso ter paciência para ter fé. A fé inoperante, página 109 do livro Fonte Viva. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que, em pleno crescimento, pela elevação, por meio do trabalho incessante, que converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. É muito importante esse trecho, porque ela vai justamente buscar aquela situação de fé. Ter fé é também ter paciência. A dor dói mais naqueles que não têm paciência. Quando a gente não tem paciência, a gente passa a sentir maior dificuldade, maior dores. Vamos pensar num leito de hospital, onde tem vários leitos, numa enfermaria, e você olha um paciente, uma pessoa deitada lá no leito, olha o outro perturba mais a enfermeira do que o nosso irmão do outro lado, porque ambos, um tem mais paciência do que o outro. Então, quando não temos a paciência, a dificuldade aumenta, o fardo pesa mais. A fé está muito ligada à paciência, como eu já havia dito. Lembrando aqui um trecho do livro de Isaías Claro, que ele tem... Isaías Claro é um jurista lá de São Paulo, espírita, e tem creche, tem lugares para velho, né? E ele estava precisando de pessoas, de umas senhoras, para tomar conta de umas crianças lá. E para isso abriu lá a inscrição e se apresentou várias. E ele selecionou, chegando até uma senhora. Escolheu aquela senhora e foi para a entrevista. E na entrevista ele pergunta, ele disse para ela: posso lhe fazer 5 perguntas? Aí ela diz: pode, doutor, pode. Primeira pergunta: a senhora tem paciência? Tenho, doutor, tenho muita paciência. Eu sou uma pessoa muito paciente.
Tá bom, tal. Segunda pergunta, a senhora tem paciência? Tenho, doutor, e tal. Terceira, a senhora tem paciência? E ele foi notando que ela estava ficando vermelha, a pele rubra, já um pouco mais apavorada com a pergunta. E assim ele fez 5 vezes a mesma pergunta. Na quinta vez, ela se levanta e diz, pode ficar com o seu emprego aí que eu não quero mais não. Aí ele diz, volta senhora, volta. Isso era só um teste, a senhora está empregada. Então simplesmente se eu virar para uma pessoa e perguntar, você tem paciência? Na terceira vez ele já não tem mais paciência nenhuma. E assim é a nossa vida. Assim é no nosso cotidiano, no trânsito e tudo mais. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para trazer para nós hoje. E lembrar que devemos usar aquele mantrazinho que quando a gente vai orar, a gente fala assim, ó. E é no momento da oração agora que vamos fechar o nosso trabalho, nosso evangelho de hoje. Podemos dizer assim, de olhos fechados, para agradecer e dizer: Jesus, seja o nosso mestre, seja o nosso guia, seja a nossa força, seja a nossa luz. Nunca pedir, seja o meu mestre, porque nós não estamos nunca só. Devemos pedir repetindo: Jesus, seja o meu mestre, seja o meu guia, seja a minha força, seja a minha luz. E é nesse propósito, Jesus, que te agradecemos essa oportunidade desse evangelho na casa da fraternidade, na sua casa. Então Deus abençoe e ampare a todos nós, abençoando e aparando todos aqueles nossos irmãos que nesse momento estão na linha de frente dessa luta, dessa guerra contra este vírus. Que Deus abençoe aqueles que estão se saindo dessa situação, aqueles que estão partindo para o mundo dos espíritos, que eles possam voltar à sua casa em paz. Que Deus nos abençoe, nos ampare. E agora só me resta agradecer essa oportunidade e pedir a permissão para encerrar o Evangelho de Jesus. Em nome de Deus, que assim seja. Agora, hoje, amanhã.